Gente, videoaula terminada dessa linda saída de praia. A cor, esse tom de laranja é maravilhoso. Sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. Deixa aquele like. E, gente, ainda vocês podem estar contribuindo com o canal, clicando no botão valeu. Com uma pequena quantia, vocês podem ajudar muito o canal. E também tem a possibilidade de ser membro do canal. Também com uma pequena quantia, vocês podem ajudar muito. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração e até a próxima videoaula. Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Bem-vindos, já gosto de fazer. Eu dei da WhatsApp dos e aviamentos aqui da minha cidade, com tudo igualzinho, tá? A única coisa que uma das partes, que será a parte de trás, eu vou fazer com uma carreira a mais. Então, como essa daqui, eu já até coloquei a minha etiqueta e eu já fiz com as carreiras que dava aqui embaixo do meu braço, eu vou deixar ela para a parte da frente, a parte de trás eu vou fazer com uma carreirinha a mais, tá bom? E eu também esqueci de falar da fita métrica, né? Muito importante para esse trabalho. Esse trabalho meu aqui, olha, eu comecei a confeccionar, ele tem 28 centímetros aqui na parte de cima, que vai ficar em cima. E quando eu terminei aqui, olha, o meu ficou com aproximadamente, gente, deixa eu focalizar aqui melhor para vocês, ó, 46 centímetros, tá? Isso sem puxar, tá? Ó. Então, para vocês chegarem nessa medida aqui e fazer qualquer, ou nessa medida, ou fazer qualquer tamanho, vocês vão passar a fita métrica em volta do seu busto ou do quadril, aquele que for maior, vai dividir ao meio. Vai dividir ao meio, não. Você vai tirar dessa medida, você vai tirar de 4 a 5 centímetros, dependendo muito da tensão do ponto de cada um. Se seu ponto for muito apertadinho, você tira só 4 centímetros. Se for mais folgadinho, assim como o meu, pode tirar 5 centímetros, tá? Aí você tirou esses centímetros, você divide ao meio e vai confeccionar essa parte da frente ou de trás da blusa até dar a metade que você achou aí, dividindo ao meio, tá bom, gente? Essa saída aqui que eu vou fazer, ela vai ser vai de M a G, tá bom? Não é pra mim, porque pra mim, se fosse fazer, eu faria G já direto, mas é um G onde a pessoa tem um busto maior, então é um M, quer dizer, onde a pessoa tem um busto maior, então por isso que eu tô falando que vai vestir de M a G, tá bom? Então nós vamos começar a nossa videoaula agora.
Pessoal, eu não falei ainda a quantidade de novelos que eu vou usar, porque eu ainda não sei. Eu comprei 3, então por isso que eu não falei ainda. Depois, na descrição do vídeo, eu coloco quantos novelos realmente eu gastei. Então, vamos lá começar a nossa videoaula. Vou colocar a minha linha aqui, puxo, passar por esses 2. Então, eu faço 3 correntinhas. Meu ficou com 27 centímetros. Aí, cada um faz como eu ensinei aí, tá, gente? Pega o... Deixa eu passar minha linha aqui que deu um nó. Pega a fita métrica e coloca da alça de um sutiã a outra, tá? Então, agora aqui, eu vou voltar aqui, olha, no primeiro elo, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. E aqui, eu vou levantar mais 2 correntinhas. Eu vou pegar a minha conta, vou passar aqui por dentro, vou fazer bem devagarzinho. Vou vir aqui, olha, não vou dar laçadinha nenhuma, vou vir aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo, ó. Puxo, volto e puxo aqui, passo por dentro da conta. Dou uma laçadinha e venho aqui no próximo elo, olha. Vou fazer um ponto alto. E olha como que ficou. Pego novamente a minha conta, coloco aqui. Vou vir nesse mesmo elo que eu fiz o ponto alto. Agora eu não dou nenhuma laçada. Passo aqui no elo, puxo, vou fazer um ponto baixo, ó. Volto, dou a laçada na agulha e passo aqui por dentro da minha conta. Dou uma laçada na agulha, já venho para o próximo elo e vou fazer um ponto alto. Novamente, pego outra, coloco. Venho aqui, olha, eu vou fazer um ponto baixo. Insiro a agulha aqui no ponto do elo, venho, puxo, vou fazer uma laçada, olha. Ela já fica meia deitadinha e você passa por dentro dela fazendo um ponto baixo. Venho pro próximo elo, faço novamente um ponto alto. Coloco outra conta, venho aqui, vou fazer um ponto baixo, olha, puxo, venho aqui, puxo todo mundo junto. Novamente, laçadinha na agulha, venho para o próximo elo e faço um ponto alto. E olha como que vai ficando, olha que lindo que fica. Novamente, venho aqui, pego outra conta, venho e vou fazer um ponto baixo, olha. Puxo e puxo, passo por dentro da conta, laçadinha na agulha, venho para o próximo elo e faço um ponto alto. Novamente, pego a minha conta, insiro a agulha aqui, olha, no mesmo elo que eu fiz o ponto alto. E vou fazer um ponto baixo, olha, puxo e puxo. Laçadinha na agulha, venho para o próximo elo e vou fazer o ponto alto. Coloco mais uma conta, venho no mesmo espacinho que eu fiz aqui, olha. Insiro a agulha, puxo e faço um ponto baixo passando por dentro da conta. Laçadinha na agulha, próximo elo, um ponto alto. Vou fazer mais um aqui para que não fique nenhuma dúvida. Olha como que vai ficando lindo. Ó, fiz o ponto alto nesse elinho, no elo seguinte aqui, ó, tá vendo? O pontinho alto tá nele. Vou inserir a minha conta na minha agulha, vou vir aqui, olha, sem nenhuma laçadinha agora. Quando você
coloca a conta na agulha, o próximo ponto é ponto baixo, no mesmo elo, ó. Venho aqui no mesmo elo, puxo e faço um ponto baixo passando por dentro da conta, ó. Agora, faço uma laçadinha e vou para o próximo elo. Faço um ponto alto. De novo, coloco a conta. Quando eu coloco a conta e eu não dou a laçadinha na agulha, eu venho no mesmo elo e vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo elo e faço um ponto alto. Vou fazer assim até terminar e volto com vocês, tá? Gente, cheguei aqui, olha, para fazer o último elo. Normalmente, faço meu ponto alto nele, coloco minha última conta, vou introduzir a agulha aqui, vou fazer um ponto baixo. E aqui, no começo, nós começamos com o pontinho baixo, né? Aqui e as duas correntinhas, equivalendo um pontinho alto. E aqui nós vamos terminar também em cima aqui, olha. Tá vendo? Não dentro do elo, em cima aqui, eu vou terminar com um ponto alto. E assim ficou a parte de cima aqui da minha saída. Gente, vai ficar muito linda essa saída. Agora, deixa eu pôr assim, para vocês entendendo o que a gente vai fazer. Então, agora aqui, eu vou levantar 3 correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. Vou vir aqui, olha, tá vendo? Aqui tem uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto aqui. E aqui tem outro pontinho, olha, eu vou fazer um ponto alto. Eu fiquei com 3 aqui. Na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer mais um, que nós vamos ter que ter 3 pontos em cada pontinho. Venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Novamente, vou para a próxima correntinha aqui e vou colocar 2 pontos altos. Vou nessa outra correntinha e vou fazer um ponto alto. Olha, venho para a próxima aqui, tá vendo? Olha, aqui, insiro minha agulha e faço 2 pontos altos. Venho na outra correntinha aqui, ó, da mesma conta e faço um ponto alto. Então, eu vou ficando com 3 pontos altos para cada conta. E isso independente do tamanho que vocês colocarem, de quantas contas vocês colocarem. Se vocês quiserem colocar as contas, se não quiser, pode ir direto pro elo e fazer 3 pontos altos em cada elo, tá, gente? Isso aqui é só uma sugestão que eu dou. Quem tem experiência aí pode fazer do jeito que gostar, olha. E eu vou fazer assim, olha, até o final e já volto com vocês.
estou na última conta aqui, vou colocar um ponto alto só nessa primeira correntinha, um ponto alto na segunda correntinha, e em cima aqui, olha, do ponto alto que nós fizemos, nós vamos fazer um ponto alto. Então, aqui, gente, eu fiquei com 48 pontos na minha aqui, tá? Essa carreira eu não fiz aumento. A próxima, nós vamos fazer um aumento de cada lado. Na próxima, não vamos fazer aumento, na próxima sim, tá? Então, aqui, a gente vai fazer uma carreira sim e uma carreira não de aumento. Eu vou subir 3 correntinhas, vou virar o meu trabalhinho, laçadinha na agulha, eu venho nesse mesmo pontinho aqui, olha, no primeiro pontinho, e vou fazer outro ponto alto. Então, nesse primeiro ponto aqui, eu vou ficar com 2 pontos. Eu fiz um aumento. E agora, eu sigo fazendo ponto alto para cada ponto da carreira anterior até eu chegar lá no último ponto. Quando eu chegar lá no último ponto, eu volto com vocês. Tá vendo aqui, olha, já ficou com um aumentinho. Tô chegando aqui no final, olha. Aqui eu tenho o penúltimo ponto, e aqui eu tenho as correntinhas, que é o último ponto. Na terceira correntinha de baixo para cima, insiro minha agulha, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, eu volto nessa mesma correntinha que eu fiz esse último ponto e vou fazer mais um ponto. Então, aqui no final e aqui no início, nós já fizemos um aumento. Olha como você percebe aqui, ó, que ele já tá abrindo, ó. Próxima carreira sem aumento. 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, viro o meu trabalhinho. E agora, eu não vou trabalhar nesse ponto aqui, ó. Eu vou vir para o próximo, que esse aqui já equivale a essas correntinhas que eu fiz. Venho para o próximo e um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer o meu aqui, já volto com vocês no final da carreira. Tô chegando aqui no final, então aqui eu tenho os 2 pontinhos que eu fiz no mesmo ponto, o ponto alto e as correntinhas que nós levantamos para fazer a carreira. Então, eu venho aqui, olha, no ponto alto, faço um ponto alto, e na correntinha aqui, na terceira correntinha de baixo para cima, faço meu último ponto alto, tá? Aqui eu não fiz o aumento. Nessa próxima, nós vamos fazer um aumento, olha. Subo 3 correntinhas, viro o trabalhinho, e nessa carreira eu já vou trabalhar novamente nesse primeiro ponto aqui, ó, fazendo um aumento. Ó, fiz 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, sigo ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no último ponto. No último ponto, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, tenho o ponto alto, vou fazer meu ponto alto no ponto alto. E aqui, gente, na terceira correntinha de baixo para cima, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto, ó. Tá? Próxima carreira, sem aumento, subo 3 correntinhas, viro o trabalhinho. Como esse primeiro pontinho aqui já é as 3 correntinhas, eu venho para o próximo. E vou fazer isso, gente,
você atingir, quando você põe na frente assim, olha, e esse lado atinge a costura da sua blusa ou a medida que você tirou. Se você quiser seguir por uma blusa, também pode. Meu aqui, olha, eu fiz por 46 centímetros, tá? E eu fiz aqui, gente, não contando essa carreirinha aqui, olha, das contas, tá? Eu vou contar a partir dessa daqui. Essa daqui foi a que eu amarrei a franja aqui, ó. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras eu fiz, tá? Uma fazendo aumento e a outra não. Eu não vou prolongar o vídeo nessa parte, porque eu acho que não tem necessidade, tá? Uma carreira vocês não fazem aumento, na outra vocês fazem, tá bom? Eu vou dar uma adiantada aqui no meu trabalho e depois eu volto com vocês. Gente, vocês vão estranhar um pouquinho, que vocês vão ver essa parte com uma miniatura aqui, tá? É que ficou faltando no vídeo anterior essa parte aqui que é da emenda das cavas. Então, vocês me perdoem depois que eu fui assistir o vídeo que eu vi. E eu procurei esse vídeo que eu sei que eu fiz, mas eu não acho. Não sei se eu apaguei, se eu joguei na lixeira e já apaguei a minha lixeira, não sei. Eu sei que eu gravei ele explicadinho, mas ele sumiu. Mas não tem problema, eu vou fazer aqui e vou tentar encaixar ele no meio do vídeo para que não fique essas partes separadas. Se eu não conseguir, eu vou colocar ele separadamente para vocês assistirem. Então, aqui, gente, vamos supor que lá, essa é a minha parte da frente, é aquela parte que tá com as contas aqui e as franjas, tá? Então, essa parte lá eu fiz com uma carreira a menos, vamos supor que essa fosse o tamanho normal. Então, aqui eu tenho 7 carreiras. Na parte de trás, eu fiz 8 carreiras. Eu falei para vocês que eu gosto sempre de fazer a parte de trás com uma carreira a mais. Então, agora, a gente vai fazer a união dessas duas partes. E a gente vai pegar essa parte aqui, que é a de trás, que é a que tem uma carreira a mais. Não cortei a linha aqui, tá, gente? E agora é bom vocês terem um marcadorzinho por perto. E a gente vai fazer 1, 2, 3 correntinhas aqui, como se fosse virar para fazer a próxima carreira. Mas a gente não vai virar. Nós vamos colocar aqui, olha, no primeiro, segundo, no terceiro, na terceira correntinha de baixo para cima, um marcadorzinho, depois vocês vão entender o porquê que eu coloquei. Aí, a gente vai virar essa parte também, com a parte daqui é do pescoço para baixo, e aqui a parte do busto para cima, né, pra gente trabalhar. Tô assim, vou virar aqui, olha, porque essa parte aqui é o direito. Eu vou contar o direito como essa última carreira que as correntinhas estão aqui. Vou dar a laçadinha na agulha. Tá vendo aqui as 3 correntinhas? Eu venho na terceira de baixo para cima. Insiro minha agulha aqui. E aqui eu já faço um ponto alto. Então, aqui já é o segundo ponto alto. Esse aqui, as 3 correntinhas, é o nosso primeiro. E aqui a gente já fez a união de um dos lados, tá? Aqui eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até chegar lá no finalzinho e eu já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, fiz o meu último pontinho alto, tá vendo? E agora eu vou dar laçadinha na agulha. Vou vir nessa minha parte aqui, olha. Vou fazer isso aqui. Vou virar aqui, olha, pra fechar assim. Dei a laçadinha na agulha. Eu vou vir aqui, olha, na terceira correntinha de baixo pra cima. Vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto alto. E aqui também nós já unimos, olha.
sigo fazendo, olha, ponto alto sobre ponto alto, até eu chegar lá naquele pontinho que eu comecei, que são as 3 correntinhas, onde nós colocamos o marcador. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. E aqui, gente, nós estamos chegando aonde nós começamos e o porquê que eu falo para vocês colocarem o marcador, porque o pontinho, olha, ele fica tombado e vocês, quem não tem muita experiência, é capaz de não saber o que fazer. Esse último ponto aqui eu não vou fazer nenhum ponto, por quê? Porque ele já é as 3 correntinhas aqui. Então, para fechar, eu venho aqui, olha, eu insiro a minha agulha e encerro a carreira com baixíssimo. E agora, gente, fechou. Agora é só seguir fazendo o ponto fantasia do vídeo seguinte. E aqui, olha, na parte de baixo do busto, a gente já fez a união das duas partes, olha. Aqui e aqui. Para mim trabalhar agora, eu faço assim, olha, gente. Olha, eu pego aqui, ponho um marcadorzinho aqui para ela não ficar correndo e não atrapalhar do outro lado também, tá? Porque a parte de cima ainda não tá feita. Se vocês quiserem fazer, é só andar um pouquinho mais para frente o vídeo, que já tem a parte de cima aqui. Aliás, o vídeo já tá completo, só não sei o que aconteceu com o vídeo onde eu ensino a emenda dessa parte aqui. Mas agora eu vou tentar incluir ele. Se eu não conseguir, eu vou colocar ele separadamente, tá bom? Eu vou começar agora a fazer o ponto fantasia. Gente, pra blusa não sair fora do lugar, olha, eu prendo assim, ó, dos dois lados, tá? Pra você não se perder. E eu falei que eu ia trabalhar agora circularmente só de um lado, mas talvez eu mude isso daí. Então, aqui, gente, olha, a gente fechou aqui, tá vendo? Nas correntinhas. Então, aqui eu vou levantar 3 correntinhas, laçadinha na agulha, eu vou vir no mesmo pontinho aqui, que são as correntinhas, vou fazer outro ponto alto, 2 correntinhas, e volto no mesmo lugar, e vou fazer um ponto alto só. Então, eu vou fazer aqui um V com 2 pontos altos de um lado, 2 correntinhas e um pontinho alto do outro. Laçadinha na agulha, sem nenhuma correntinha aqui, eu vou pular esse primeiro pontinho também aqui, ó, tá vendo? O segundo, o terceiro eu venho no quarto e vou fazer novamente, ó, 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo pontinho e faço só um ponto alto. Laçadinha na agulha, eu pulo 1, 2, 3 e no quarto eu vou fazer novamente 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto, desculpa. Olha. E eu vou trabalhar a minha volta toda assim. Sem nenhuma correntinha de espaço, pulo 1, 2, 3 e no quarto eu vou fazer novamente. Se você acha que o seu tá ficando muito repuxado, ao invés de fazer o lequinho no quarto ponto, faz no terceiro, tá? Ó, novamente, 1, 2, 3, 4. Vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Pulo 1, 2. No caso, se você achar que tá repuxado o seu, faz assim, olha, 1, 2, faz aqui. No terceiro ponto, eu vou fazer no quarto. 2 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Vou fazer assim a volta toda e já volto com vocês. E olha, tô aqui embaixo do braço, você vai seguindo. Eu fiz aqui, agora eu conto aqui. 1, 2, 3 e no quarto ou no terceiro, como eu falei pra vocês, continua fazendo, tá? Ó.
E, gente, aqui, olha, eu fui chegando no final para dar certo aqui, sobrar 4. Teve uma aqui que eu pulei só 3, olha, tá vendo? 1, 2, acho que é esse aqui, ó. 1, 2, trabalhei no terceiro, aí segui reto aqui, pulando os 4, e aqui no finalzinho deu certo. Aí vocês vão encaixando aí do jeito que vocês acharem melhor. Gente, venho aqui, 1, 2, 3, na terceira correntinha da onde eu comecei, de baixo para cima, encerro com um baixíssimo. Se eu fosse continuar assim, se vocês quiserem continuar, para que todos esses leques fiquem iguais, vocês caminham até esse centro aqui, olha, e vai repetir a mesma coisa, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 1 ponto alto. Todos os leques vão ficar iguais aqui. Eu vou fazer diferente, que eu vi esse ponto numa calça comprida. Eu achei bastante interessante, bonito também, gostei. Então, o que a gente faz aqui, ó? Eu encerrei a minha carreira aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou virar o meu trabalho, vou trabalhar agora pelo avesso dele. Eu vou vir aqui, olha, da onde eu tô mesmo aqui, eu já vou vir aqui e vou fazer um baixíssimo. Eu vim no centro das 2 correntinhas. Trabalho 3 correntinhas, volto no mesmo lugar, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 1 ponto alto. Então, o meu leque vai ficar invertido, tá vendo? Eu acho mais bonito assim, que foi como eu vi na calça. Então, sigo agora, ó, vou lá pro outro espacinho de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 1 ponto alto. Eu achei mais bacana assim. Não sei, do jeito que vocês quiserem fazer, vocês façam, tá? Então, vamos lá. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 1 ponto alto no mesmo espacinho de 2 correntinhas. Tá vendo? Ele vai ficando ao contrário. Eu achei mais interessante assim. Aí, cada um faz do jeito que achar que fica mais bonito. Eu dei as 2 sugestões aí e vocês escolhem, tá? O meu eu vou fazer assim. Ó, laçadinha na agulha, já vou pro outro espacinho aqui de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 1 ponto alto no mesmo espaço. Vou fazer toda a minha volta assim e volto com vocês já já. Tô chegando aqui ao final, ó. Vou fazer o último lequinho. Se você for continuar do mesmo jeito que os lequinhos para ficarem do mesmo lado, você vai encerrar aqui, ó, a carreira na terceira correntinha de baixo para cima, caminha aqui e continua fazendo. Eu vou virar o trabalho novamente. Vou vir aqui direto já, olha. Vou fazer um baixíssimo, subir 3 correntinhas e vou fazer o leque do lado de cá agora. Então, vai ficar um leque de cada lado, ó. Eu acho que fica mais diferente, né, o ponto, ó. Sigo fazendo agora. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 1 ponto alto. Venho para o próximo espaço. 2 pontos altos, 2 correntinhas. Ó. Vou seguir fazendo toda a minha volta aqui, volto a hora que eu terminar, porque a próxima carreira vai ser diferente, tá? Nós vamos fazer 3 assim e uma outra que eu vou ensinar na próxima que eu voltar. Gente, ó, estou acabando a terceira carreira. Vou fazer aqui o penúltimo lequinho, já fiz os 2 pontos, as 2 correntinhas, vou fazer 1 ponto. Venho aqui para o próximo. Eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 1 pontinho alto. Venho aqui, ó, na terceira correntinha de baixo para cima, encerro a carreira
e faço um baixíssimo. Nessa carreira agora, que é a quarta carreira nossa do ponto fantasia, gente, a gente não vai virar, fazer que nem a gente faz e trabalha no direito e no avesso. Essa carreira a gente vai continuar aqui trabalhando pelo direito. Então, eu vou vir aqui, olha, eu vou caminhar até o centro aqui das duas correntinhas, ó, com baixíssimo. Aqui eu levanto 3 correntinhas, laçadinha na agulha, eu venho de novo aqui e vou fazer um ponto alto sem terminar, ó. Puxo 2, fico com 2 na agulha. Venho, faço o terceiro ponto, puxo 2, fico com 3, vou ao quarto ponto, puxo 2 e fico com 4 nessa primeira, tá? Puxo todo mundo junto. Agora eu faço 3 correntinhas, laçadinha na agulha e vou para o próximo espacinho aqui, olha. Tá vendo? E aqui eu vou fazer um ponto alto sem acabar, olha, puxo, fico com 2, laçadinha na agulha, vou de novo, puxo 2, fico com 3, laçadinha na agulha, puxo 2, fico com 4, laçadinha na agulha, puxo, olha, fico com 5 laçadinhas e puxo todo mundo junto. Só nessa primeira aqui que a gente vai ficar com menos laçadinha por causa de ser os pontos ali, a correntinha. Novamente, 3 correntinhas de espaçamento. Venho para o próximo espaço, vou fazer novamente, olha, vou fazer devagar. Puxo 2, fico com 2, puxo 2, fico com 3, puxo 2, fico com 4, puxo 2, fico com 5. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, puxo todo mundo junto. 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer novamente o meu pontinho puxadinho junto. Eu não sei se esse ponto é o puff ou é o pipoca. O pipoca acho que é aquele que fica mais... Pode fazer também, gente, se vocês quiserem, tá? Fiz as 3 correntinhas novamente, ó. Venho com a laçadinha, passo aqui no meio das 2 correntinhas, puxo, ó, puxo 2, fico com 2. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar, vou puxar 2, fico com 3, laçadinha na agulha, venho, puxo 2, fico com 4, laçadinha na agulha, venho de novo, puxo 2, fico com 5 e puxo todo mundo junto. 3 correntinhas e assim eu vou fazer pela volta toda. Gente, olha que ponto lindo que fica. E agora aqui tô na última, olha, eu fiz minhas 3 correntinhas. Aqui, gente, ou você pode fazer 3 correntinhas, ou você pode fazer 4 ou 2. Tudo vai depender de como tá essa parte aqui. Se você acha que tá muito apertada, você aumenta as correntinhas. Se você acha que tá muito largo, você diminui as correntinhas, já dá uma boa ajustada aí, tá? Então, vamos aqui no último, olha. Um ponto alto sem terminar, o segundo ponto alto sem terminar, puxei 2, o terceiro ponto alto, puxo 2, e o quarto ponto alto, puxo 2. Fico com 1, 2, 3, 4, 5, puxo todo mundo junto. 1, 2, 3 correntinhas. Agora aqui, gente, nesse último, eu vou fazer 4 correntinhas. Por quê? Porque eu vou fechar direto aqui em cima, já vou começar o ponto aqui em cima. Não vou fechar aqui na correntinha, eu vou vir aqui, então eu vou fazer uma a mais para não repuxar. Venho aqui, fecho com um baixíssimo, levanto 3 correntinhas, venho no mesmo espacinho aqui, faço um ponto alto. 2 correntinhas, venho aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto. E agora, a gente vai repetir essas 3 carreiras aqui, olha. Laçadinha na agulha, eu venho aqui em cima, ó, tá vendo? Tem um pontinho, uma correntinha maiorzinha, eu venho nela, ó. E vou fazer 1, 2, 2 correntinhas,
e no mesmo lugar mais um ponto alto. Então, aqui, olha, em todos esses pontinhos que nós fizemos puxadinho junto, aqui não vai nenhuma correntinha de separação. A gente vem aqui agora, olha, tá vendo? Eu vou fazer de novo. 2 pontos altos. Duas correntinhas de espaçamento. E mais um pontinho alto, olha. Laçadinha na agulha, vem aqui pro próximo ponto, novamente, vou fazer tudo igual. Eu vou fazer toda a minha carreira aqui. É a hora que eu estiver terminando, eu volto com vocês. Nós vamos fazer sempre em cima do puff, tá? Do pontinho puff aqui. Tô terminando aqui, vou fazer o último lequinho, olha, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, 2 correntinhas e volto no mesmo lugar, faço um ponto alto. Venho aqui, conto 1, 2, na terceira correntinha de baixo para cima, encerro minha carreira com baixíssimo. Agora, a segunda carreira desse pontinho leque aqui, meio leque, vamos chamar assim, eu vou virar, agora eu vou trabalhar pelo avesso da peça. Então, eu venho aqui, olha, introduzo minha agulha, puxo, né, caminhei não, fui já direto aqui, ó, pro espacinho de 2 correntinhas e novamente faço 3 correntinhas, que já é meu primeiro ponto alto, um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Eu vou trabalhar tudo igual novamente. Não dou nenhuma laçadinha. Venho aqui já pro espaço de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto. E vou fazer minha volta toda, assim já volto com vocês. E aqui, ó, tô chegando no último lequinho. 2 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto. Venho aqui, olha, primeira, segunda, terceira correntinha de baixo para cima, encerro minha carreira com baixíssimo. Novamente, viro meu trabalho agora pro direito, insiro a agulha aqui, ó, faço um baixíssimo, 3 correntinhas, mais um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Vou fazer assim toda essa carreira, já já eu volto com vocês. Gente, aqui, olha, terminando a terceira carreira do ponto fantasia, da repetição, né? A terceira carreira, a gente sempre vai terminar ela no lado direito. E agora aqui, olha, eu vou caminhar. Não vou virar, né? A terceira e a quarta carreira a gente faz pelo lado direito. E agora aqui eu vou fazer os pontinhos puffs. 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto. Um ponto alto sem acabar. O terceiro ponto alto sem acabar. E o quarto ponto alto sem acabar. O primeiro fica com 4 só. Puxo todo mundo junto, 3 correntinhas. Aqui vocês vão adequando as correntinhas de acordo com a necessidade de vocês, tá? Coloca 4 se estiver muito apertado, ou coloca 2 se estiver muito largo. Eu tô colocando 3. 1, 2, 3 e 4. Fico com 5, puxo todo mundo junto. 1, 2, 3 correntinhas de separação. Pulo aqui pro próximo espacinho, olha, eu vou fazer o primeiro ponto alto, tiro 2, o segundo ponto alto, tiro 2, o terceiro ponto alto, tiro 2 e o quarto ponto alto, tiro 2. Puxo todo mundo junto. Aqui, se vocês quiserem economizar a linha, pode fazer só com 3, né? Como eu falei. 3 correntinhas.
venho no próximo e novamente, olha, 1, 2, 3 e 4 pontos altos, sem terminar. No quarto eu puxo todo mundo junto. 3 correntinhas, laçadinha na agulha novamente, ó. 1, 2, 3 e 4. Puxo todo mundo junto. 1, 2, 3, 4. 4 não, 3. Aqui eu faço 1, 2, 3 e 4. Puxo todo mundo junto. 1, 2, 3 correntinhas. Gente, agora, até o final, até o comprimento desejado, a gente vai fazer sempre do mesmo jeito, tá? Olha que lindo que vai ficar isso aqui. Se você quiser fazer uma blusinha, pode. Fica lindo, um cropped. E eu vou dar continuidade aqui, gente, até eu chegar no comprimento desejado aqui. E se não tiver nenhuma mudança de percurso no meio do caminho, vai ser tudo igual aqui. Olha que lindo que fica o ponto, tá? Então, são 3 carreiras desse meio lequinho e uma de ponto puff. 3 carreiras de lequinho e uma de ponto puff, isso aí até o final. Isso se vocês quiserem fazer igual a minha, se não pode intercalar aí entre um ponto puff e o outro, colocar o ponto, aquele quadradinho, vazadinho, aí fica a critério de cada um, gente. Aqui a gente só dá uma sugestão, né? E depois eu vou voltar com vocês para fazer a parte de cima aqui. Antes de fazer a parte de cima, eu vou fazer a lateral. Depois que eu vou fazer a alcinha, tá? A alcinha provavelmente vai ser de amarrar, que eu acho que é mais fácil, pra gente não ficar caindo a alcinha, ficar toda hora tendo que puxar pra cima. Então, eu vou fazer de amarrar, que assim a gente deixa ela de acordo com a largura que a gente quer. Depois eu volto pra ensinar como eu coloquei essas franjas aqui, que deu um charme todo especial na blusinha, né, olha. Depois eu vou penteá-la direitinho pra vocês verem. E esse ponto, gente, que eu achei que ficou super delicado, super delicado. Eu adorei. Ele não fica tão aberto, né, já dá mais uma... Fica mais fechadinho. Eu amei esse ponto, olha ele sem... no branco. Achei que ficou muito bonito. E esse jogo de jogar 2 pra cá, 2 pra cá, 2 pra cá, ficou muito bonito. Deu um toque especial no ponto. Gente, então eu vou dar continuidade aqui. Depois a gente volta pra fazer essa parte aqui. Ou não sei se eu volto antes pra fazer isso aqui, depois eu termino. Vamos ver o que eu vou fazer aqui, tá bom? Só peço pra vocês, quem não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Ative o sininho na opção todas, assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. Deixa aquele like aí. E quem quiser contribuir um pouquinho mais com o canal, clica aí no botão valeu, com uma pequena quantia você pode ajudar. Ou seja membro do nosso canal também, com uma quantia pequena, você ajuda muito o canal, tá bom, gente? Vou dar continuidade aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, eu falei que se tivesse alguma alteração no decorrer da saída, né? Olha que linda que tá ficando, gente. Eu voltaria. E aqui, olha, eu fiz uma sequência de desenho, a segunda, fiz a terceira, a quarta aqui, que ele está um pouquinho abaixo da minha cintura. O que que eu fiz para abrir um pouquinho ele? Aqui, olha, no meio lequinho, ao invés de colocar 2 correntinhas, eu tô colocando 3 nesse que fica abaixo da minha cintura, sabe? Que já vai começar o quadril. Então, eu não quero que a minha saída desça assim, retinha. Eu quero que ela dê
ela abra um pouquinho na parte de baixo. Então, para isso, eu tô colocando aqui 3 correntinhas, tá? Aqui acho que eu coloquei 2, eu vou desmanchar e colocar mais uma. Eu tô colocando 3 em todas. E aqui, olha, eu já fiz a parte da alcinha e a parte aqui da cava. Eu falei que eu ia fazer com a alcinha da lacinha, mas eu resolvi fazer assim. Depois eu vou ensinar tudo pra vocês como que eu fiz. O lado de cá eu não fiz ainda. E eu vou fazer. Gente, olha como tá ficando linda. Desculpe o jeito que eu tô mostrando, é que eu tô na casa da minha filha, que eu cuido do meu neto à tarde. Então, eu tô aqui. Como eu fiz essa modificação de colocar 3 correntinhas aqui, eu quis mostrar pra vocês. Tá bom? E aqui, pessoal, ao invés de eu colocar, olha, aqui 3 correntinhas, eu tô colocando 4. 1, 2, 3 e 4, tá? É só pra abrir um pouquinho a peça. É que eu não quero ela muito justinha por ser uma saída de praia. Eu não quero que fique muito agarradinha. Então, na parte de baixo, eu tô fazendo esses aumentos aí pra dar uma leveza mais na parte de baixo. Olha, gente, já tô quase terminando. De um lado aqui eu já fiz a parte da cava. Olha que graça que tá ficando. E já eu passo para vocês o comprimento que tá. E eu fiz aqui, gente, a partir do busto, eu fiz, olha, eu vou contar pelas repetições aqui do ponto fantasia. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o nono, gente, eu fiz, olha, a carreirinha do pontinho, né? Pipoca ou... Agora não lembro o nominho. Aí eu fiz as 3 carreirinhas e pra terminar aqui, olha, eu fiz esse pontinho deitado. Então, eu vou ensinar aqui pra vocês um pedacinho de como eu fiz. E aí, essa última carreira de pontinho deitado, que seria a do ponto puff, né? Agora eu lembrei. Eu fiz o pontinho deitado, ó. Então, eu faço assim, faço 2 correntinhas, volto no mesmo lugar, faço um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Aí, eu pulo essa partinha aqui, eu venho nesse primeiro pontinho alto aqui dos 2 e faço um ponto baixo. Aí, você vai dosando do jeito que você achar melhor. Se você quer mais fechadinho, você põe menos, aperta mais, né? Olha, fiz 2 correntinhas, 2 pontinhos altos. Agora, eu venho aqui, ó, no espacinho das 3 correntinhas e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, volto no mesmo lugar, faço 2 pontos altos, ficando com 3, contando com as correntinhas. Agora, eu venho aqui, olha, tá vendo? Aqui tem os 2 pontinhos altos, faço um ponto baixo. Novamente, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais 2 pontos altos. E aqui, gente, eu já tô encerrando a carreira. Venho aqui, olha, na terceira correntinha de baixo pra cima que eu comecei. Não, não é aqui, não. Perdão. Eu venho aqui, olha, onde eu comecei aqui, que eu fiz... subi as 3 correntinhas e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu encerro a minha carreira, ó. Faço uma correntinha, corto meu fio e aqui eu arremato apertando bem, ó. Gente, olha, dos 2 novelos, se eu não tivesse usado para fazer a franja,
talvez tivesse dado para fazer a saída inteira, tá? Tem isso aqui do segundo novelo, ó. Eu vou ter que começar o terceiro novelo, porque eu tenho que fazer ainda a cava de um dos lados e a alça. Então, se vocês fizerem um pouco mais curtinho, um pouquinho menor aí, eu acredito que 2 novelos dê para fazer toda a saída. E aqui eu passo, olha, por debaixo do ponto, passo meu fio aqui, vou vir aqui, vou passar e vou dar um nozinho, mais um nozinho aqui para arrematar, ó. E aqui eu já posso cortar bem rente o meu fio. E olha que lindo que fica, gente. O pontinho deitadinho para finalizar a peça. Agora a gente vai fazer, depois eu vou passar o comprimento, tudo que ficou certinho, tá, gente? Olha, eu fiz aqui, essa parte minha aqui, olha, é da cava, ó. Que linda que ficou. E eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de meio ponto alto. E é o que eu vou fazer agora aqui com vocês. E agora a gente vai fazer a cava. Então, aqui, olha, eu vou fazer o meu nó corrediço. Se vocês colocarem a linha que der um nó também pode, tá? Então, eu venho bem aqui, ó, nesse nozinho meu aqui. Vou introduzir a agulha e vou puxar o meu fio. E aqui a gente vai fazer 2 correntinhas, dá a laçadinha na agulha, e agora aqui, em cada espacinho desse aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos. Não é ponto alto, é 2 meios pontos altos. Gente, tá tão quente aqui hoje, que eu acho que eu tô com a pressão baixa, não tô muito concentrada nas coisas que eu tô fazendo. Então, aqui, olha, eu dei a laçadinha na agulha, eu puxo todo mundo junto, ó. Laçadinha na agulha, venho no mesmo espacinho, faço meio ponto alto. Vou pro outro espacinho aqui, olha, e faço mais 2 pontos altos. Para cada pontinho aqui que tem, gente, ó, cada pontinho alto deitadinho aqui, a gente vai colocar 2 pontinhos altos, 2 meios pontos altos. Eu vou fazer assim até chegar aqui embaixo, aí eu volto com vocês. Sempre fazendo o meio ponto alto, tá? Tô pegando outro fio aqui. Hoje tá bravo, hein, gente? Nossa, aqui tá calor demais, demais, demais. E olha que eu gosto de calor, mas tá insuportável. E para cada pontinho aqui, eu ponho 2, tá bom? Então, vou fazer até lá embaixo e já volto com vocês. Gente, eu fiz aqui, olha. E no último pontinho alto aqui deitadinho, eu fiz 1. E agora a gente vai fazer uma diminuição, tá? Aqui, olha, já fica bem debaixo do braço. Então, vou fazer assim, ó. Laçadinha na agulha, eu venho no mesmo lugar, faço um ponto alto sem acabar. Laçadinha na agulha, eu venho do outro lado aqui, ó, e faço um ponto alto sem acabar. Puxo 2, e aí eu puxo todo mundo junto. Aí, eu venho aqui e faço outro meio ponto alto. Vou fazer de novo, gente. Então, aqui, olha, eu fiz um pontinho, um meio ponto alto. Laçadinha na agulha, eu venho aqui, vou puxar a laçadinha, fico com 3. Dou novamente a laçadinha, venho no próximo do lado de cá, faço, puxo 2,
fico com 4 laçadinhas e puxo todo mundo junto. Então, fiz uma diminuição aqui. Laçadinha na agulha, venho no mesmo ponto e faço o segundo ponto. E agora, aqui, eu continuo fazendo 2 meios pontos altos para cada pontinho deitadinho aqui. Vou fazer até chegar lá em cima e já volto com vocês. Ó, tô terminando aqui. E o último pontinho, que é o meu ponto 41, eu vou fazer em cima ali daquela correntinha que a gente fez no início. Faço 2 correntinhas, viro meu trabalhinho. E aqui, olha, esse primeiro ponto eu não trabalho, que já é minhas correntinhas, venho no segundo e faço um meio ponto alto para cada pontinho de base, até chegar lá perto da nossa diminuição. Aí eu já volto com vocês. Tá? Fazendo um meio ponto alto para cada ponto de base. E aqui, ó, também o pontinho da minha diminuição. Então, eu faço assim, olha, dou a laçadinha na agulha, eu venho nesse ponto, puxo, não termino a laçada, venho no próximo, insiro, agora eu puxo 2 e puxo todo mundo junto. Fiz mais uma diminuição. E agora eu continuo fazendo meio ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer assim até chegar lá em cima e voltar até de novo nessa minha diminuição. Gente, se vocês têm problema aqui na diminuição, coloca um marcadorzinho para vocês saberem, ó, que aqui é o pontinho da diminuição, tá? Assim vocês não se perdem. Gente, eu voltei antes, né, de descer. E aqui, olha, vocês vão trabalhando um pontinho alto para cada ponto. E na correntinha aqui, ó, na segunda correntinha de baixo para cima, vocês façam o último ponto. Novamente, 2 correntinhas. Viro meu trabalho. Não trabalho esse primeiro pontinho aqui, vou no segundo, ó. A hora que eu chegar lá na minha diminuição, eu volto com vocês. Cheguei aqui na minha diminuição, olha, um pontinho antes eu já faço um ponto, meio ponto alto sem terminar. Tiro aqui, ó, dou a laçadinha, venho no próximo ponto, puxo 2 e puxo todo mundo junto. Volto aqui o meu marcador e vou continuar fazendo assim. Gente, eu vou agora fazer mais, essa aqui é a terceira, eu vou fazer mais 2 carreiras do mesmo jeito. Em todas eu vou fazer a diminuição embaixo do braço. Aqui vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem, tá? Eu fiz 5 porque eu achei bonita a borda assim mais grossa, olha. Eu achei muito bonito, então eu fiz. Mas daí vocês fazem quantas carreiras vocês quiserem, tá? Eu vou fazer as minhas aqui, depois eu volto para fazer a alça com vocês. Gente, mostrando bem de pertinho aqui, olha como que ficou as 2 cavas, olha. Iguaizinhas as duas. E a alcinha é bem simples, olha. Eu vou fazer o meu nozinho corrediço, olha o jeito que eu fiz aqui, ó. E aqui, eu vou pegar uma das partes, tá? Vou colocar aqui no primeiro pontinho que nós fizemos, vai ficar deitadinho ele, né? Insiro aqui, olha. Dou uma ajustada nesse meu nozinho inicial. Faço 2 correntinhas,
Eu vou vir aqui, gente, no mesmo lugarzinho, vou fazer mais um meio ponto alto. E vou aqui no próximo e faço um meio ponto alto. Eu vou fazer 3 meio ponto alto. Subo 2 correntinhas, viro o trabalhinho. Olha, venho agora aqui no pontinho do meio, faço um meio ponto alto. Deixa eu arrumar aqui que ficou feio esse ponto. O primeiro é as 2 correntinhas, né? O segundo eu venho aqui no do meio e faço meio ponto alto. E aqui, olha, em cima da correntinha, da segunda correntinha, eu insiro minha agulha e faço o terceiro meio ponto alto. Aqui, gente, vocês podem fazer a largura que vocês quiserem, tá? Eu tô fazendo com 3, que eu não quero muito grossa. 2 correntinhas, viro a minha alcinha, venho aqui, olha, tá vendo? Esse aqui é o do meio, ó. Venho aqui, faço meio ponto alto, e aqui em cima da correntinha é o outro meio ponto alto. 2 correntinhas, viro meu trabalhinho, venho aqui no do meio, ó, meio ponto alto, e em cima aqui da correntinha, meio ponto alto. Isso aqui vocês vão fazer, gente, pelo comprimento que vocês acharem que vai ficar bom a largura da sua cava. A minha outra aqui eu fiz com 18 carreiras, tá? Pra mim ficou boa, ó. Ficou meio em cima, mas pra não ficar muito caída a parte de baixo, eu fiz com 18 carreirinhas. E olha que bonitinho que fica a traminha dela, fazendo com meio ponto alto. Eu acho que fica tão bonitinho, tão trabalhadinho. Então, eu vou fazer aqui, gente, as minhas 18 carreiras e volto para costurar com vocês, ó. 2, viro, venho aqui no do meio, ó. Faço meio ponto alto e em cima da correntinha que eu faço meio ponto alto. 2 correntinhas, viro, venho aqui no pontinho do meio, faço um meio ponto alto e em cima das correntinhas eu faço meio ponto alto. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Eu vou fazer 18 e já volto com vocês. Fiz aqui as minhas 18 carreirinhas. Venho aqui, faço uma correntinha, deixo um pedaço de fio aqui para me costurar e puxo. Agora aqui, gente, a gente vai fazer assim, olha. Ó, a gente vai colocar aqui na parte da frente, eu vou virar assim, olha, e vou costurar isso aqui pelo lado do avesso. Coloco a minha linha aqui na agulha, junto os dois, e venho aqui, ó. Passo pra lá, passo pra cá. Eu pego bem aqui no cantinho, olha, eu sei que tem 3 pontinhos, mas eu fiz 4 costuras. Eu volto aqui, ó, pra reforçar o canto. E novamente eu volto costurando pro lado de lá. Aqui. Aqui. E aqui. Aqui eu dou um nozinho. E já posso esconder o meu fio. E fica assim a nossa costura. Eu acho que eu vou costurar um pouquinho melhor aqui, ó. Que escapou.
Por isso que eu falo que os cantinhos tem que reforçar bem, gente, porque senão ele solta mesmo, ó. E olha, a nossa costurinha nem parece, tá vendo? Agora, eu vou dar uma provadinha. E eu venho ensinar vocês como eu coloquei as franjas na frente, mas eu não vou colocar atrás, gente. Eu falei que eu ia colocar, mas eu não gostei muito das franjas, não. Sou sincera em falar. Então, eu não vou colocar na parte de trás, eu não sei se eu não vou tirar da parte da frente. Então, eu vou terminar aqui, vou arrematar todos os fios aqui, ó. Tem fio para arrematar, aqui do lado de cá também. Então, eu vou arrematar todos os fios e mostro para vocês, volto para mostrar para vocês o resultado final. Aqui na frente e atrás eu não vou fazer nada, tá? Se vocês quiserem fazer uma carreirinha em volta de pontinhos baixos ou de meio ponto alto também pode. Aí fica a critério de cada um. A minha vai ficar assim mesmo, tá? Gente, e para fazer as franjas, eu peguei uma tampinha aqui, olha, desses tupperwarezinhos, né? E eu fiz pelo tamanho maior, olha, fui passando assim. Você vai passando várias vezes. E depois a gente corta. E eu corto. E aqui, gente, eu peguei a cada 3 fiozinhos, deixa eu ver se foram 3 mesmo, se foram 4. Não, foram 4 mesmo, olha. Aí eu dobro eles ao meio. Pego a agulha de crochê, olha. Eu venho aqui, tá vendo os pontinhos aqui? Passo minha agulha por eles, passo aqui no meio, olha. Acerto aqui, ó, tá tudo certinho e dou o nozinho, olha. É isso aqui que eu faço, o jeito que eu coloquei. Aí eu coloquei outra aqui, fui colocando em cada pontinho aqui, olha, esses 4 fiozinhos. Aqui, gente, vocês podem fazer o comprimento que vocês quiserem, tá? Pode fazer mais comprido, se vocês quiserem. Eu, que nem eu falei pra vocês, eu aqui não sei se eu vou deixar essas franjas aqui, porque sinceramente eu não gostei muito não. Mas eu vou pensar ainda o que eu vou fazer com essas franjas. E eu vou colocar de novo pra vocês verem, olha. Dobrei ao meio, eu vou colocar nesse pontinho aqui que ficou, ó. Passo a agulha por trás, passo, ó. Venho aqui bem no meinho, puxo e puxo bem forte. E depois, gente, é só cortar ela, ó, por todas juntinhas assim e acertando aqui o comprimento, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a saída pronta e o tamanho que ficou. Gente, olha, videoaula terminada dessa linda saída de praia. Ou vestido mesmo, que vocês quiserem, ou blusinha, cropped. Gente, olha que linda que ficou, aquele ponto bonito esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreva aí no canal e ative o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês os centímetros que ficou, tanto o comprimento quanto a largura. O comprimento total ficou com aproximadamente, olha,
78 centímetros. A largura da parte da frente, da metade, ó, ficou com 42 centímetros aproximadamente. Essa parte do busto ficou com 49 centímetros. Muito linda essa cor, gente, muito linda mesmo.